Vamos lá, pessoal, agora vamos dar mais um passo nos estudos das funções do segundo grau. Agora eu trouxe aqui para vocês a questão das aplicações que os senhores terão nas áreas de vocês da função do segundo grau. Beleza, professor, eu já sei o modelamento, já sei como é o gráfico da função do segundo grau. Agora, onde é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Bem lá, esse é o nosso grande diferencial nesse canal. O clássico, né, o modelamento clássico de uma função do segundo grau que todo mundo utiliza e vê onde se aplica, né? Lá na física, né? O estudo do movimento, por exemplo, de um movimento oblíquo, de um lançamento oblíquo, o próprio movimento que você percebe, ele já é um arco de uma parábola. E, portanto, se é um arco de uma parábola, você já sabe que isso vai estar certamente envolvido com uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês, né, como se fosse um canhão, ele vai tirar um projétil, esse projétil ele vai ter uma determinada altura, vai atingir uma altura máxima, depois vai começar a decair, né? Cresce, a altura depois decresce. Isso aqui então nós teríamos no eixo Y, na f de x, fazendo o papel da f de x, o h, que é a altura, e no eixo x o t, que seria o nosso tempo, né? Então se nós pegarmos esse lançamento desse projeto e fazer uma variação da altura em relação ao tempo, ou da altura em relação a esse tempo que nós temos aqui, nós teremos então um modelamento matemático desse jeito que nós temos aqui. Quando você estuda física, você teria esse modelamento aqui, que seria a altura, ela depende da velocidade inicial, que seria a velocidade que foi atirado, logicamente, esse projétil, e depende também da gravidade do tempo ao quadrado dividido por 2. Se você for perceber, né, essa é uma função de t, uma função que depende de t. Então, dependendo do t, dependendo onde eu estiver com o t, eu vou ter uma determinada altura. Então, a altura, de fato, ela depende da variável t. E aí o modelamento segue isso aqui. Esse sinal de menos, ele aparece aqui, quando você vai fazer lá o seu modelamento matemático na física, você percebe que esse menos aparece justamente porque a gravidade ela está para baixo, ou seja, é a aceleração que está contra o movimento. O teu movimento é de subida e a gravidade vai estar contra a tua orientação, né? A orientação, a altura está para cima e a gravidade está para baixo, por isso esse sinal de menos aqui. Mas bom, isso é só uma questão, uma curiosidade. Mas o fato é que o modelamento segue uma equação do segundo grau. Lá na cinemática, quando vocês vão estudar o lançamento oblíquo, aparece inevitavelmente essa equação e esse seria uma primeira aplicação para a nossa função do segundo grau, né? Modelamentos físicos de lançamentos oblíquos, lançamentos horizontais, tá certo? Aparece inevitavelmente a equação, a função do segundo grau, tá? Bom, dada essa aplicação que todo mundo já conhece, eu vou agora para uma aplicação que vocês vão passar a conhecer quando entrar na universidade, tá? Essas aplicações que eu vou começar agora, elas já são mais específicas. E aí, ela tem um cunho, né, que eu coloquei aqui, uma característica já matemática, né? Já deixa mais esse lado físico, que inevitavelmente tem aqui um modelamento matemático, mas agora, digamos, um modelamento mais puramente matemático, tá? O que acontece? Presta bem atenção, olha o que eu trouxe aqui para ti. Eu tenho um gráfico de uma função g, que tem essa determinada curva, e eu tenho uma certa dificuldade de fazer esse modelamento, porque exige muito um refinamento maior. E aí eu tento então aproximar daquele gráfico que eu teria, por questões práticas, de uma função mais simples. Quais são as funções mais simples? Por exemplo, a função f de 1 aqui, que é uma reta, e você já sabe que seria uma função do primeiro grau, né? E aí seria uma determinada aproximação para essa função g. Perceba que em determinado intervalo, essa aproximação até que é válida, né? Determinados pontos, azul está muito próximo do vermelho. Mas existem alguns outros pontos onde o azul vai se distanciando da função em vermelho. Então, para a função do primeiro grau aproximar da função g ali, eu teria uma certa perda de informação. Mas poderia utilizar dependendo lá da minha aplicação. Só que aí eu venho com uma outra questão e digo, olha, essa função do primeiro grau, ela tem, beleza, uma aproximação legal, mas para minha aplicação, para aquilo que eu quero construir, eu preciso de uma precisão maior. E aí o que é que eu faria? Eu pegaria uma outra função com um grau maior, no caso aqui é f de 2, e essa função com grau maior você percebe que ela se adere um pouco melhor
a função do gráfico em vermelho. Muito melhor do que a função f de 1 aqui. No caso, vamos considerar que essa função em preto seria justamente a função do segundo grau, né? Onde esse aqui seria o ramo de uma parábola, e esse ramo de uma parábola, ele se aproxima muito mais da função em vermelho do que a função em azul, que seria a função do primeiro grau. Então essa, pessoal, seria uma segunda aplicação que nós podemos utilizar para a função do segundo grau. Aproximações, né? Eu conversei com vocês lá no vídeo sobre a função do primeiro grau, que a função do primeiro grau será utilizada para fazer muitas aproximações, o que nós chamamos lá de linearização. Essa linearização ela serve para aproximar aquilo, um modelo matemático mais complexo, eu poderia aproximar. Só que existem casos onde essa aproximação ela fica muito longe da minha realidade. E aí eu preciso lançar mão de outras funções, de outras ferramentas matemáticas, para que eu tenha uma aproximação um pouco melhor. Logicamente que essa aproximação ela vai estar diretamente ligada à aplicação que os senhores terão nas mais diversas áreas que vocês vão estudar aí na área da tecnologia. Tudo bem? Mas o fato é, com a função do segundo grau, eu consigo uma aproximação melhor do que a função do primeiro grau, tá? E aí, matematicamente, como é que ficaria isso? Eu trouxe para ti aqui, né? Escrevi aproximar para a função g. Então, o meu objetivo aqui é aproximar através de várias funções, né? A aproximar dessa função g. Então, o que eu fiz? Variei para um determinado ponto, que eu considerei, por exemplo, no f de x. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, uma função do terceiro grau. Foi até a função do terceiro grau. Mas perceba o que acontece. Eu vou fazer a aproximação aqui por determinado ponto, no caso do ponto de 0,1 dessa função, tá? Vamos trabalhar. Então esse x aqui que eu estou aproximando é o ponto x igual a 0,1. Se eu tiver apenas uma função do primeiro grau, olha o que acontece. Quando eu coloco no valor de x 0,1, vai ficar 0,1, né, 0,1, mais 1 unidade. E aí, então, eu obteria 1,1, né? Uma casa decimal com aproximação. Agora, veja, o que acontece quando eu pego esse mesmo valor de 0,1 e jogo em uma função do segundo grau. Olha o que acontece. Vai ficar o 0,1 ao quadrado, né? Mais o resultado da primeira, que eu já tinha aqui, ó, esse resultado da função do primeiro grau, que era 1,1. Então, quando você soma 1,1 com o resultado de 0,1 ao quadrado, isso vai ficar 1,11. Ou seja, agora eu já tenho duas casas decimais de aproximação. Com uma função do primeiro grau eu tenho uma casa decimal, com a função do segundo grau eu tenho duas casas decimais. Um valor muito mais aproximado. E se eu continuar esse processo, no caso, digamos, uma função do terceiro grau, né, substituindo o mesmo valor, sempre o mesmo valor de 0,1, me aproximando desse valor de x aqui em 0,1, eu teria então 0,1 terceira mais o resultado da primeira, que seria 1,1, e daria então 1,1, 1 e 1. Então seria 3 casas decimais de aproximação. Então perceba que quanto maior for o grau do meu polinômio, né, grau 1, grau 2 e grau 3, quanto maior for o grau do meu polinômio, mais aproximação eu tenho em relação ao meu valor. Então essa seria, digamos para vocês, uma segunda aplicação para o caso da função do segundo grau. Se a função do primeiro grau não resolver, eu posso tentar com a função do segundo grau, porque eu sei, ó, que ela vai me dar uma aproximação maior, né? E como exemplo disso, eu posso até te trazer, né, a questão do π. Olha, dependendo da aplicação que você esteja fazendo, que você esteja trabalhando, eu posso trabalhar com o valor do π, né, sendo igual a 3,14. Tá? Posso trabalhar com isso, pode me resolver, depende da aplicação. Mas eu posso estar fazendo um serviço lá com uma precisão dada, que esse 3,14 não vai me adiantar. E aí eu tenho que partir para uma aproximação maior. No caso, eu sei que o π continua 3,14, 15 e assim vai. Então, esse aqui seria um exemplo, né, de aproximação de casas decimais, que é justamente esse processo que eu fiz aqui com vocês agora há pouco. Tá? Tendo maior número de casas decimais, mais próximo eu tenho. Agora, claro que aproximar por um polinômio de grau maior, isso tem um custo computacional, um custo de cálculo, né, massivamente de números, maior. Você consegue se aproximar mais, mas como consequência disso você tem um custo matemático, né, que no final das contas se converte
em um custo computacional, porque é no computador que no final das contas nós vamos resolver todas as nossas contas, então ter esse custo. Mas se for preciso, se for necessário, eu vou fazer essa aproximação com polinômios de grau mais elevado. No caso aqui, como nós estamos tratando sobre a função do segundo grau, ela teria um grau de aproximação, um refinamento maior do que a função do primeiro grau. Então essas seriam as duas primeiras aplicações que nós teríamos aqui para a função do segundo grau. Agora nós vamos continuar com mais algumas aplicações para que os senhores tenham noção da importância da função do segundo grau. Vamos lá!